Imaginem o seguinte: você está em uma trilha isolada, em pleno sertão da Bahia. O ar seco gruda na garganta. O mato é alto, o céu parece mais baixo que o normal, e o silêncio é tão profundo que chega a pressionar os ouvidos. Agora, imagine ouvir uma voz. Não uma qualquer, mas uma voz de mulher, sussurrando nomes, seu nome, de dentro de uma caverna onde ninguém entra há mais de uma década. Foi exatamente isso que aconteceu com a equipe da Rota, quando recebeu uma denúncia anônima em 2023, e seguiu até uma caverna esquecida perto do vilarejo de Brejo da Pedra. O que eles encontraram ali mudou tudo o que sabiam sobre o caso de Maria Angélica e sua filha, Ana Clara, desaparecidas misteriosamente em 2010. A história começa num mês abafado de junho, há 13 anos. Maria Angélica era professora de ensino fundamental, muito querida por seus alunos, embora mais reservada desde a morte do marido 2 anos antes. Ela vivia com sua filha Ana Clara numa casa simples, rodeada por árvores e poeira vermelha. Os vizinhos estranhavam o comportamento da menina, que às vezes parecia conversar sozinha no quintal, rindo e apontando para o nada. Mas no interior, ninguém se mete com a dor dos outros. Na manhã de uma segunda-feira, a diretora da escola notou que Maria não apareceu. Tentaram ligar. Bateram na porta. Nada. Um vizinho forçou a entrada pela janela dos fundos e encontrou a casa estranhamente arrumada demais, sem sinais de briga, sem bagunça. Havia café na garrafa ainda morno, pratos lavados na pia. A chaleira, esquecida no fogão, havia queimado até o fundo. A única coisa que destoava era um cheiro doce, quase floral, mas podre, como se algo morto tentasse se disfarçar de perfume. Na parede da cozinha, desenhado com carvão, havia um rabisco. Uma mulher e uma menina de mãos dadas diante de uma abertura escura no chão. Acima delas, letras tremidas, infantis. Ela chamou a gente. A polícia foi acionada. Peritos vasculharam cada canto da casa. Não havia rastros de fuga, nem sinais de violência. O caso foi tratado como um desaparecimento voluntário. Mas quem, em sã consciência, desapareceria com uma criança no meio da madrugada, sem levar absolutamente nada? Nem dinheiro, nem roupas, nem documentos. O caso foi esquecido. A casa, lacrada. E como tudo que não tem explicação, acabou virando silêncio. Mas o tempo tem um jeito cruel de desenterrar aquilo que tentamos enterrar vivos. Em outubro de 2023, 13 anos depois, uma ligação anônima chegou à central da Rota em Salvador. A gravação, embora curta, foi arquivada como evidência sensível. A voz do outro lado dizia: "Eles estão na caverna. A voz ainda chama. Eu não aguento mais." E antes que pudessem rastrear, a ligação caiu. O número era de um aparelho velho, encontrado dias depois num poço seco de uma fazenda abandonada a poucos quilômetros de Brejo da Pedra. Com base nessa denúncia, 3 viaturas da Rota foram deslocadas. A localização exata da caverna foi obtida por um mapa deixado na própria fazenda, desenhado à mão, com símbolos estranhos nas bordas e uma seta apontando para um ponto entre as pedras. O local era de difícil acesso. Nem os moradores mais antigos lembravam dela, mas o que impressionou os agentes ao chegarem foi o cheiro. Aquele mesmo cheiro de doçura enjoativa, como uma flor morta no auge do verão. A entrada da caverna era estreita. Precisaram usar cordas e lanternas para descer. À medida que se aproximavam do fundo, os rádios começavam a chiar. As lanternas falhavam. Um dos agentes chegou a vomitar, sem razão aparente. No ponto mais baixo da fenda, encontraram 2 figuras deitadas. Os corpos estavam mumificados pelo ambiente, abraçados. Uma mulher ainda com os cabelos longos e uma criança com um urso de pelúcia colado ao tecido azul do vestido. A perícia confirmou. Eram Maria Angélica e Ana Clara. 13 anos de busca
encerrados ali. Mas o que chocou os investigadores foi o estado das paredes da caverna, cobertas de arranhões, como se alguém ou algo tivesse tentado sair, ou talvez entrar. Os riscos formavam quase um padrão. Linhas, símbolos, palavras que não pareciam humanas. Em algumas partes legíveis, uma frase repetia: "Ela acorda quando chamam". A causa da morte foi listada como parada cardíaca súbita. Mas não havia lesão, veneno ou trauma. Apenas algo descrito por um dos legistas como colapso extremo por pânico. E então veio o detalhe mais perturbador. Um terceiro DNA foi identificado junto aos corpos. Não de animal, nem de outra pessoa registrada no país. Era parcialmente humano, cerca de 38% de compatibilidade. E o restante, completamente desconhecido. Com essas descobertas, o caso voltou à tona. E como sempre acontece em vilarejos antigos, histórias enterradas começaram a ser desenterradas. Os moradores mais velhos, que antes negavam tudo, passaram a falar de Sebastiana, uma mulher que viveu ali na década de 50, grávida de um homem que ninguém jamais conheceu. Diziam que ela falava com o vento, cantava para as pedras e enterrava coisas no chão que ninguém tinha coragem de desenterrar. Um dia, ela sumiu, e desde então, algumas famílias evitavam a trilha que levava a tal caverna. Crianças desapareciam, vozes eram ouvidas e sempre, o mesmo cheiro. Dias após a descoberta dos corpos, um dos agentes da rota que participou da operação foi encontrado morto em casa, com a mesma expressão congelada de pânico no rosto. Em sua mão, havia um bilhete escrito com tinta preta, molhada. Ela não morava na caverna, ela era a caverna. Desde então, ninguém mais entrou naquela fenda. A trilha foi engolida pela mata, e até o GPS falha quando se aproxima dali. Mas moradores locais afirmam que nas noites mais quentes, se você passar perto daquele ponto e ficar em silêncio absoluto, pode ouvir vozes femininas, chamando por nomes, por vezes o seu. Agora eu pergunto, você ainda acha que isso é só mais uma história? Tem certeza de que está sozinho agora? Porque algumas vozes não vêm de fora, elas já estão dentro, à espera de que alguém escute. Se você já ouviu algo que não conseguiu explicar, se alguma vez sentiu que alguém o observava quando não havia ninguém, comente aqui embaixo. E se ainda tiver coragem, se inscreva no canal. Mas cuidado, porque existem histórias que depois de ouvidas, nunca mais saem da sua cabeça.